O Dia da Consciência Negra é muito mais do que uma data no calendário. E, para entender isso de verdade, é preciso ir além do que normalmente é dito. Porque quando esse dia chega, muita gente só enxerga o feriado. Outras discutem sobre política, algumas questionam o motivo da existência da data, mas quase ninguém fala sobre o que realmente está por trás dela, sobre o motivo mais profundo que fez essa data se tornar tão importante no Brasil. E tudo começa com um ponto simples. O Dia da Consciência Negra não é sobre o passado, é sobre o agora. Mas para entender o agora, a gente precisa visitar aquilo que quase nunca é colocado sobre a mesa. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados em todo o mundo. Não foi pouco, não foi um detalhe. Foi a base da economia, da cultura, da língua, da comida, da música, da construção das cidades, da agricultura e de tudo que sustentou o país por séculos. Só que, ao mesmo tempo, foi também o país que manteve a escravidão por mais tempo. E isso não acabou simplesmente com a assinatura de uma lei. Traumas históricos não desaparecem com tinta no papel. E é aí que o Dia da Consciência Negra entra. Ele existe para lembrar que um povo que construiu um país inteiro nunca recebeu, de verdade, a devolução do que tiraram dele. Nunca recebeu reparo. Nunca recebeu igualdade real. Nunca recebeu condições iguais. A abolição libertou, mas não integrou. E essa diferença é o que muita gente não fala. Esse dia não foi criado para dividir ninguém. Ele foi criado porque existe uma ferida ainda aberta. E fingir que ela não existe não faz com que ela se cure. Pelo contrário. E por que se comemora no dia 20 de novembro? Porque é associado à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Mas o que ninguém lembra é que Zumbi não representava só luta física. Representava autonomia. Representava a ideia de que liberdade não se pede. Liberdade se vive. Palmares foi uma sociedade inteira construída fora da lógica da escravidão, onde pessoas negras criaram um mundo alternativo para sobreviver, para existir e para resistir. Isso aconteceu antes do Brasil ser Brasil, e mesmo assim, quase nunca é contado com o tamanho que tem. Zumbi foi morto, mas a ideia continuou. E continua hoje, quando se fala sobre igualdade, dignidade, futuro, acesso e consciência. Esse é o ponto. Consciência. Consciência do quê? Consciência de que o racismo não nasceu do nada. Ele foi construído, alimentado, ensinado e mantido. E por isso, não se desfaz sozinho. Não basta não ser racista. É preciso entender como a estrutura foi criada, como ela opera e como ela ainda afeta a vida de milhões de pessoas. O que não se fala sobre o Dia da Consciência Negra é que ele não é só sobre racismo. É sobre identidade, sobre autoestima, sobre o direito de existir sem ter que pedir permissão, sobre ocupar espaços que antes foram proibidos, sobre acessar oportunidades que nunca foram entregues por igual, sobre conhecer a própria história e não vê-la distorcida ou apagada. E é por isso que esse dia se tornou tópico para feriado em várias cidades e estados. Não porque é um dia a mais de descanso, mas porque a sociedade entendeu que precisa parar um pouco para olhar para si mesma, para questionar, para reorganizar o pensamento, para estudar aquilo que não foi ensinado nas escolas, para enxergar o que ninguém tinha coragem de dizer. O Dia da Consciência Negra é um lembrete anual de que o Brasil só será um país realmente justo quando a população negra deixar de carregar, sozinha, o peso de séculos de desigualdade. É um lembrete de que racismo não desaparece por vontade, e sim por ação. É um lembrete de que só existe futuro quando todas as pessoas têm condições de caminhar lado a lado, e não em pistas diferentes. Mas o mais importante é que esse dia não é um momento de culpa. É um momento de clareza. Porque quando você enxerga o que realmente está acontecendo, você escolhe melhor como agir. E agir não significa mudar o mundo inteiro. Significa mudar a si mesmo primeiro. Significa deixar de reproduzir o que foi imposto culturalmente. Significa tratar pessoas com dignidade real. Significa educar os filhos de forma diferente. Significa trabalhar, falar, consumir, criar e pensar de forma consciente. E talvez esse seja o ponto mais bonito desse dia. A consciência transforma. Ela transforma a forma como você olha para a rua, para a escola, para o trabalho, para os ambientes que você vive. Ela transforma a forma como você compreende as histórias que nunca foram contadas. Ela transforma a forma como você entende o outro e como entende a si mesmo. Por isso,
O Dia da Consciência Negra não é uma data qualquer. Ele é um convite para enxergar o que sempre esteve ali, mas que por muito tempo foi silenciado. Um convite para refletir, aprender, evoluir. E, acima de tudo, um convite para que a gente construa um futuro onde essa data exista, não porque precisamos lembrar de uma dor, mas porque finalmente aprendemos a curá-la. E quando esse dia chegar, você vai perceber que consciência não é algo para um grupo, é para todos nós. Porque quando uma parte da sociedade cresce, a sociedade inteira cresce junto. Quando um povo conquista a igualdade, o país inteiro se torna mais forte. Quando a história é respeitada, o presente se transforma e o futuro se abre. Esse é o verdadeiro significado do Dia da Consciência Negra. Aquele que quase nunca é dito, mas que precisa ser entendido. Não é sobre dividir, é sobre despertar.